Fala galera, beleza? Bom demais, bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Renato e hoje, iniciando mais uma semana, trazendo mais uma dica de quadrinhos para vocês. Um quadrinho, uma pegada mais underground, que é o estilo de quadrinho que eu gosto muito. Vocês vão ver bastante, inclusive, aqui no canal, cara. Se Deus quiser, bastante trabalho mais underground, assim. E hoje, galera, eu vou estar trazendo um material que veio ao Brasil pela editora Hqueria. Olha ela aí de novo. E pretendo, assim, sempre que tiver oportunidade, estar divulgando essa baita editora que passa despercebida aqui no mercado nacional. Vou estar falando desse quadrinho aqui, Vida de Quadrinista, do Noah Van Sciver. É um material com capa cartão. O papel é o coucher colorido. Tem pouco mais de 100 páginas, se não me engano 108. É um material que saiu lá nos Estados Unidos pela Fantagraphics, editora lendária também no mercado americano, principalmente mercado alternativo. Fantagraphics, por exemplo, publica as obras do Daniel Close, do Love and Rockets, dos irmãos Hernandes, materiais que sempre que possível eu vou estar apresentando aqui também no canal. E esse quadrinho aqui, galera, como bem diz na thumb do vídeo, é quando ficção e biografia se encontram. Que Vida de Quadrinista é uma história assim, praticamente uma autobiográfica do Noah Van Sciver. Noah Van Sciver, ele é irmão do Ethan Van Sciver, que um quadrinista aclamado, um baita desenhista, cara, com trabalhos principalmente pela DC Comics, como Lanterna Verde, o Flash, teve uma passagem também na Marvel pelos X-Men, se eu não me engano, teve envolvido em uma coletivo de quadrinhos conhecido como, acho que se não me engano, Comics Gate, cara, teve toda uma polêmica. Não entrei muito a fundo assim, cara, mas é um pessoal assim, entre aspas, mais conservador. E o Noah, ele vai totalmente na vibe diferente do irmão. No Brasil, se eu não me engano, foi publicado, além do Vida de Quadrinista, o Fante Bukowski, também pela Hqueria, e algumas histórias dele saíram na revista Mad, saiu pela Panini até meados dos anos 2010, e isso segundo o Guia dos Quadrinhos. E o Noah vai totalmente, até vendo pela arte aqui, pelo estilo mais underground, uma pegada mais de Robert Crumb, Daniel Close. Principalmente o Daniel Close, eu vi muita semelhança entre o estilo dos dois. Aqui já começa com o quadrinista do século XIX, onde aqui ele cria uma versão de um quadrinista do século XIX baseada nele próprio, cara. Eu achei bem legal essa pegada. Aí começa já com Mellow Mutt, voltando da parte da infância do Ethan, que ele aqui tem como principal característica esse dinossaurinho que vai aparecendo no decorrer dessas tirinhas. E o Noah e o Ethan, em si, a família Van Sciver, eles são da região de New Jersey, se eu não me engano, e foram criados sobre a doutrina mormon, a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias. Até tem aqui um detalhe dele falando dessa relação com a fé. E nós vemos aqui, galera, já mostrando um pouco da arte para vocês. Como eu falei, é um material
material com uma pegada mais underground mesmo. Muitos podem até estranhar, cara, mas como eu falei, eu curto essa vibe. E vemos aqui o Ethan compilando através dessas tiras, dessas histórias, situações como convenções de quadrinhos que ele participou, relações familiares, tudo exposto de uma forma bem, digamos assim, bem divertida, cara. Esse material aqui ó, bem legal, autodepreciativo, ele zoa muito ele próprio na história. Aqui tem alguns trechos de algumas outras obras deles, como esse The Hypo também é uma obra autoral que ele publica. E legal que ele trabalha com bastante tonalidade de cores, assim, achei bem legal essa questão, cara, que vai contrastando com a narrativa. E mais um pouco da arte. É um quadrinho assim que dá pra indicar pra qualquer um, Renato, por ser material underground, comparando com outros artistas como por exemplo, já citando novamente o Daniel Close, cara, até dá sim, cara, o trabalho do Daniel Close, alguns são mais verborrágicos, como Mônica, que em breve eu vou estar trazendo review também, entre outras obras assim, cara, é um pouco que é um pouco mais de bagagem. Esse aqui, por ter essa pegada autobiográfica, mais algumas partes ficcionais que o Noah coloca, cara, é uma leitura que dá sim para você recomendar para novos leitores, cara. Mas a pessoa tem que ter em mente também a pegada que se trata, por ser, como falei, uma obra do cotidiano, tem toda uma crítica social também por trás, cara. É um trabalho assim, como gostam de falar, cara, um trabalho de vanguarda, como algumas pessoas gostam de de se referir às obras lançadas pela HQueria. Tem também aqui no final alguns quadrinhos que guiaram pelo caminho. Tem obras como Little Nemo, Peanuts, Lucas, eu tinha falado do Love and Rockets, Lucas do Jaime Hernandes, The Boulevard of Broken Dreams. Muito material bom, cara. Você vê as influências que o Ethan tem na sua trajetória. É um trabalho assim graficamente muito bem feito, uma edição simples, sem firula, cara, mas que entrega o que se propõe. Como eu falei para vocês, não é um trabalho diferente para quem quer ler algo, uma nova camada de quadrinhos, cara. E eu indico bastante para fugir um pouco do lugar comum, das leituras dos materiais que as outras editoras oferecem. E a HQueria tem feito um trabalho bem louvável nessa parte. Como eu falei, eles têm uma leve semelhança assim com a Veneta, tirando a questão assim mais, a Veneta tem todo uma pegada um pouco mais politizada, que eles não escondem de ninguém. E eu acho certo, cara, acho certo assim, transparente o fato com seus leitores, falar, a gente vai publicar a obra tal, a gente gosta. Fala, beleza, cara, eu acreditei público para tudo. Eu gosto muito dos trabalhos da Veneta. Tem materiais deles que não são para mim, mas tem muitas outras coisas, materiais que eles lançam que eu adoro, cara. Sempre que eu posso, eu tô comprando. E até, inclusive, materiais que não batem muito com o que eu acredito, mas acabo comprando e tendo uma leitura bem satisfatória. E a HQueria tá
tem esse detalhe, eu noto que eles estão lançando materiais bem diferentes e felizmente até agora tudo que eu peguei é 100% de aproveitamento, né? Mais uma vez falando, é uma pena os canais assim não divulgarem tanto essa maravilhosa editora. E o legal, novamente, falando dessa edição, o fato do seu irmão mais velho, do Noah, no caso o Ethan, ser um artista aclamado no mainstream. Cara, é que eu não tô com. Não lembro. Acho que as edições que eu tenho ali estão guardadas em outro armário. Deveria ter pegado antes, mas agora já foi. Mas o Noah, o Ethan, é um dos melhores desenhistas que eu já vi dessa nova safra do mainstream, de Marvel e DC. E o Noah vai totalmente na contramão, cara. Não que seja uma arte ruim, mas arte underground, bem no estilão que ele quer fazer. Aquela pegada, assim, pra quem curte a contracultura, como o pessoal curtia falar, né? É um material indicadíssimo. Então, traduzindo em miúdos, se você gosta de artistas como Robert Crumb, Daniel Close, entre outros, obras como Love and Rockets, material bem underground, sem frescura, pode ir sem medo em vida de quadrinhos. Não tem nada pesado nessa história, uma edição não, recomendável assim, pela temática para um público acima de 14 anos, não tem nada de sexualmente explícito, coisa do tipo, mas são uma leitura, entre aspas, mais adulta, mais biográfica, é indicado para esse público, mas para fãs de quadrinhos em geral interessados em coisas novas, fica essa dica dessa baita obra para vocês. Então é isso, galera, que eu tenho para passar para vocês hoje. Se puderem dar uma oportunidade ao canal, deixem o like, curtam o like, se inscrevam no canal e mais uma vez, se puderem, compartilhem com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, nas suas redes sociais. E mais uma vez, muito obrigado a todos pela força. Deus abençoe e até a próxima.